Nós estamos numa série de ensino, falando sobre Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então repita bem forte comigo: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Mas eu acho que vocês podem fazer isso mais forte, mais animado. Diga-se: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Crê nessa afirmação, diga amém. Então nós já falamos sobre Jesus como o nosso Salvador, a primeira mensagem. Já falamos Jesus como aquele que cura e tira as nossas enfermidades. E hoje nós vamos colocar a ênfase num outro aspecto do ministério de Jesus. E Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Diga bem forte: Jesus batiza no Espírito Santo. Então eu quero ler alguns textos com você. E o primeiro está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, nós vamos ler primeiramente este versículo 4 e o versículo 5. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele durante 40 se apresentou aos seus discípulos. A Bíblia diz que dando provas irrefutáveis de que ele estava vivo. E antes de subir ao céu, ele reforçou essa promessa, essa orientação no versículo 4 e no versículo 5, dizendo assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Versículo 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu queria que a igreja lesse comigo o versículo 5 bem forte, juntos, 1, 2, 3 já. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ainda no capítulo 1, agora o versículo 8. Olha só que promessa maravilhosa. Mas vocês receberão o quê? Vamos lá, vocês receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ler também juntos este versículo, bem forte, 1, 2, 3 e já. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E também Atos capítulo 2, a gente vai ver o cumprimento desta promessa em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 4. Então a gente viu a promessa, que na verdade esta promessa Jesus vai fazer em João. Nós temos também o profeta Joel fazendo esta promessa, mas por causa do nosso tempo a gente não vai ler todos os versículos, mas esses principais eu quero destacar. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, justamente porque aconteceu que essa palavra pentecostal, essa experiência do derramamento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo,
ocorreu no dia de Pentecostes. Versículo 2, de repente, diga assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, eu quero declarar nessa noite aqui, neste lugar, todos nós vamos ficar cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero que a igreja leia comigo, só o versículo 4, já está projetado, vamos ler. 1, 2, 3 e já. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Em nome de Jesus. Eu creio que Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda é aquele que batiza no Espírito Santo. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações, através desta palavra, neste momento, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, eu creio que uma das estratégias de Satanás nos nossos dias, no nosso tempo, é remover do corpo de Cristo qualquer tipo de pregação que enfatize o poder de Deus. E hoje nós vivemos num tempo em que a razão humana, até mesmo dentro das igrejas, tem prevalecido sobre o poder de Deus. E isso acontece, não quero colocar a culpa em vocês, isso acontece como culpa de nós pregadores, que na sua maioria negligenciam temas como esse que nós estamos falando hoje. Para temas, muitas das vezes, focados somente nas necessidades humanas, naquilo que as pessoas querem ouvir e não somente precisam ouvir. Então, você percebe que a gente ouve de uma geração no Brasil de mover, de sobrenatural, de avivamento, de reuniões poderosas de oração, onde pessoas vinham para receber, buscar o batismo com o Espírito Santo, aonde pessoas eram curadas de forma extraordinária. Mas hoje nós temos que reconhecer que a nossa geração praticamente ela não conhece esse mover do Espírito. Tem muito barulho, tem muita agitação, que é produzido pelo próprio homem, não pelo poder do Espírito Santo. Então, o poder de Deus, muitas das vezes, na igreja, está sendo substituído por uma fé teórica. As pessoas dizem que creem, mas elas não têm a vivência dessas realidades. Inclusive nós, que somos
considerados como uma igreja renovada ou uma igreja pentecostal. O que significa isso, dizer igreja renovada, igreja pentecostal? É uma igreja que crê na atualidade do batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica do falar em outras línguas, que acredita nos dons espirituais, que acredita na cura divina, que acredita que o crente tem autoridade para expulsar demônios, estas coisas. Até mesmo as igrejas que dizem que creem nessas coisas, hoje em dia pouco vemos desse mover nas igrejas. Pouco vemos. Sabe, amado, mas eu creio de verdade que para os últimos dias da igreja na terra, Jesus guardou o remanescente. Então, você vai ver hoje pessoas que estão nas igrejas há tanto tempo, são crentes, são salvos. Eu já ouvi história de gente falando: pastor, há 20 anos, é o meu sonho ser batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Porque se nós não ouvirmos estas verdades, a fé vem como? Vamos lá, a fé vem como? Ouvir o quê? Então, essas verdades bíblicas, elas precisam ser pregadas no nosso tempo. Porque Jesus não mudou. Hebreus 13, versículo 8, projeta aqui pra gente, por gentileza. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu quero que a igreja leia bem forte, bem bonito comigo. 1, 2, 3 e já. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós falamos que Jesus salva, nós falamos que Jesus cura, mas nessa noite eu quero reforçar a sua fé, que Jesus, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele não mudou. O batismo no Espírito Santo não deixou de ser uma verdade fundamental para nós. E eu olhar algumas afirmações que a Bíblia faz a respeito do batismo no Espírito Santo. Primeiro, Mateus capítulo 3, versículo 11. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João, ele está pregando e ele diz assim: olha, eu batizo vocês com água. Tem um batismo com água. Primeiramente, quando a pessoa ela entrega a sua vida a Jesus, ela é batizada no corpo de Cristo. É o batismo no corpo de Cristo. E quando você é batizado no corpo de Cristo, através do novo nascimento, você precisa passar pelo batismo nas águas. Você precisa dar o próximo passo de ser batizado nas águas. Para arrependimento, versículo 11, vocês com água para arrependimento. Agora veja, mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Agora recebe, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Igreja Batista Ebenezer, Jesus em 2022, Ele ainda batiza no Espírito Santo. Ele não mudou. Os pregadores podem não mais falar sobre isso, mas Jesus continua batizando aqueles que querem, aqueles que creem. E nós vamos manter essa pregação constante aqui nesta igreja, porque aqui tem que ter um povo batizado com o Espírito Santo aqui. Então é Jesus com o Espírito Santo. Ele é o batizador. Ele continua fazendo isso. O batismo no Espírito Santo é uma verdade para os nossos dias.
é uma verdade para o nosso tempo. Os crentes dos nossos dias, os crentes do nosso tempo, precisam ser ensinados a voltar para as raízes, para a herança espiritual. Sabe, amado, deixa eu dizer algo para você. A igreja não começou em 2022. A igreja está no Brasil há muitos anos. Homens e mulheres chegaram aqui antes de mim, de você, pagaram um preço, oraram, evangelizaram esta nação. Eles pagaram, foram perseguidos, porque há tempos atrás, aqui no Brasil, era motivo de zombaria ser crente, era chamado de Bíblia, era perseguido nas ruas. Hoje nós podemos a palavra com liberdade, mas isso é resultado de uma geração que estava aqui antes de nós, que era batizada no Espírito Santo, cheio da unção, que orava e permitiu que a gente vivesse esse tempo. Agora, se Jesus ainda demorar a voltar, que igreja vamos deixar para as próximas gerações? Uma igreja fraca? Uma igreja sem poder espiritual? Uma igreja sem dons, sem cura? Onde pessoas vêm e vão oprimidas, cativas por demônios e ninguém é liberto? Uma igreja que as pessoas não são batizadas no Espírito Santo, não são revestidas da unção do Espírito Santo, e que para segurar as pessoas na igreja precisam ficar ali inventando entretenimento, quando o que deveria manter as pessoas na igreja era a demonstração do poder e do Espírito, a unção na palavra, a unção tocando, curando, libertando pessoas vindo para o culto para ser cheia do Espírito Santo, receber dons espirituais, falar em outras línguas. Ei, existe alguém aqui interessado nestas coisas? Então Jesus no Espírito Santo. O problema não está em Jesus, ou que não seja a vontade de Deus. A questão está do nosso lado. Não existe, amado, parece que nós não estamos mais interessados nas bênçãos espirituais. Irmãos, eu creio, eu prego, vocês sabem disso. Eu creio que Deus abençoa eu e você com carro, com roupa, com casa, com aumento de salário. E graças a Deus, porque Deus faz isso. Amém ou não amém? Irmão, mas também existem as bênçãos espirituais. A gente ainda não vê mais uma geração que desejava, ansiava, vinha para as reuniões, eu vou dizer vou usar uma linguagem moderna, vinham para as reuniões de oração com sangue nos olhos. Eu lembro a primeira vez, eu fui criado na igreja batista tradicional, mas teve um período na minha vida, ainda garoto, que eu cismei de aprender a tocar violino. E aí, na cidade, eu morava em Foz do Iguaçu, naquele tempo, e eu fui aprender a tocar violino com a irmã, e era a esposa do regente da orquestra da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu. Aí, um dia ela, você poderia ir lá no ensaio da orquestra, ver como é que é, ver se você consegue se encaixar. Eu fui. Eu lembro que em algum momento lá, teve uma pausa, e eu entrei, por engano, eu entrei numa sala, mas tinha assim, irmãos, umas 30, 40 irmãs do coque. De joelhos, e a oração fritando ali, ó. Eu falei, rapaz, meu irmão, ali o Pentecoste já entrou no meu coração, já era. Mas dessa geração, agora quando nós lemos
Entenda isso, o livro de Atos. Eu queria que você voltasse lá para o capítulo 1. Quando nós lemos o livro de Atos, entenda isso. Depois do capítulo 2, tudo que aconteceu no livro de Atos é resultado da experiência do batismo do Espírito Santo. Então Jesus, Ele batiza no Espírito Santo. E eu quero dizer algo aqui, porque se você está aqui e ainda não é, já é salvo, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Jesus está aqui para te batizar nessa noite. Agora, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, como está lá em Lucas capítulo, versículo 49. Lucas 24, o versículo 49, Jesus diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do... Vamos forte, revestidos do... Que poder? Poder que vem da onde, igreja? Então existe um poder que vem do alto sobre a vida do crente. Um poder sobrenatural, um poder que este mundo não pode entender, que este mundo não pode compreender e que o diabo quer reter na vida da igreja. Um poder que o mundo não pode entender. Um poder que o mundo não pode compreender, porque para o mundo é uma loucura. E é um poder que o diabo, ele tem procurado reter na vida da igreja. Reter no corpo de Cristo, porque foi uma igreja batizada no Espírito Santo que tumultuou o tempo bíblico lá de Atos. Aqueles 120 irmãos. Talvez aqui hoje a gente tem um pouco maior do que 120 pessoas. 120 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. E no mesmo dia, aquela igreja de 120 pessoas passou a ter 3.000 pessoas. Recebe algo aqui, que deixa eu dizer para você, meu irmão, o Espírito Santo, ele tem poder em um dia acelerar uma igreja. O crescimento da obra não é feito com estratégias do homem, é feita no poder do Espírito Santo. A igreja tem que ter poder, unção, fogo, glória. Meu irmão, pastor, mas essas igrejas de assim, é muita agitação, é muita bagunça. Meu irmão, eu prefiro, já disse isso, vou repetir. Eu prefiro uma igreja que parece uma creche. Já foi numa creche? É criança gritando, é criança correndo. É uma agitação, mas sabe o que tem ali? Vida. Prefiro uma igreja que seja uma creche do que uma igreja que seja um cemitério-parque. Tudo organizado, tudo bonitinho, tudo bem ornamentado, mas ali tem morte. O poder do Espírito Santo, nós precisamos desse revestimento de poder, nós precisamos desta unção neste tempo, precisamos deste fogo, precisamos desta glória, precisamos das línguas estranhas, precisamos dos sinais em nossos dias, precisamos de ouvir histórias de cura extraordinária, precisamos ver demônios serem expulsos, precisamos de poder para que a obra de Deus continue a acontecer. O que vemos hoje? Uma igreja fraca, destituída de unção e de poder, tendo que fazer aliança com homens corruptos. Você consegue imaginar
Pedro, na igreja de Jerusalém. Estou apresentando aqui para vocês o nosso candidato. Esses pastores vão ter que dar contas quando o noivo vier pedir conta do que estão fazendo com a noiva. O que a igreja precisa, meu irmão, é de poder espiritual, é de unção, é de milagre, é de cura, é de salvação, é de gente sendo liberta. É isso que vai responder o anseio do mundo. Então nós precisamos de crentes revestidos de poder, crentes que não tenham vergonha de dizer, de defender a sua fé pentecostal, a sua crença no falar em outras línguas, nos dons espirituais, crer no batismo no Espírito Santo, de vir para uma reunião de oração, ter alegria em reuniões de oração, de você ver pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eis que envio, vamos ler juntos bem forte, 1, 2, 3 e já. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Diga glória a Deus, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: seja revestido de poder que vem do alto. Agora entenda, amado, que o batismo no Espírito Santo são 2 momentos na vida da gente. Primeiro é a salvação. A salvação é um momento glorioso, porque é o momento em que a gente nasce de novo. A gente sai das trevas para o reino de luz. Nosso espírito humano é recriado. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E dentro de nós o Espírito Santo, ele vai trabalhando em mim, em você, naquilo que nós conhecemos como processo de santificação. Ele vai nos guiando, ele vai nos ensinando a verdade. Mas isso não é toda a obra que o Espírito Santo tem para fazer na vida do crente. Existe, e a Bíblia ensina, porque Jesus falou sobre isso, e daqui a pouco nós vamos ver que os apóstolos também falaram sobre isso. A Bíblia ensina que existe uma segunda experiência com o Espírito Santo, que é denominada batismo no Espírito Santo. E esse é o segundo momento muito marcante na vida do cristão, porque o batismo no Espírito Santo, ele muda a vida do crente. O crente, ele é transformado quando ele é batizado no Espírito Santo. Há uma mudança, há um clique, uma virada de chave na vida dele, na vida espiritual dele, na capacidade dele de testemunhar a respeito de Jesus, quando ele é batizado no Espírito Santo. Então por isso que nós precisamos que pessoas, homens e mulheres no nosso tempo, sejam batizados com o Espírito Santo. Essa mensagem não é uma mensagem antiquada, é uma mensagem atual, porque Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Agora eu quero só aqui citar, eu acredito que infelizmente o tempo ele vai contra nós, mas deixa eu te mostrar, pelo menos citando as mudanças que aconteceram na vida do apóstolo Pedro, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, era um homem covarde, tímido para testemunhar de Jesus. Em uma oportunidade, ele negou Jesus 3 vezes. Quando foi confrontado: ei, você é um dos seguidores, o seu jeito de falar, e ele diz: não, eu não conheço. Amado,
Quantos crentes, quando estão diante de uma situação que vão para testemunhar da sua fé em Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo, de dizer que é crente, que é sim, que crê na Bíblia, crê nas coisas de Deus, se acovardam, são tímidos, têm medo, retrocedem. Eles não entendem que com essas condutas, com esses comportamentos, eles também estão à semelhança de Pedro, negando Jesus. Agora, irmão, quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 14, depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, eles falaram em línguas, teve um burburinho na cidade, as pessoas de várias nações, eles estavam falando em línguas, e aquele povo entendendo no seu idioma, e eles não estavam entendendo. Eles chegaram assim: ó, esse povo às 9 horas da manhã está bêbado. A Bíblia diz que Pedro, ouvindo isso, então Pedro se levantou. Agora Pedro, ele não está mais negando. Agora Pedro não está mais escondido. Agora Pedro não está mais com medo. Pedro não está mais tímido. Agora ele é um homem batizado com o Espírito Santo. Agora ele tem a unção do Espírito Santo. E quando ele é confrontado, quando ele é questionado, a Bíblia diz que ele se levantou naquele lugar. O batismo no Espírito Santo muda o crente. Ele não se acovarda, porque ele tem poder, está revestido de poder. Ele não se cala, porque está revestido. Meu irmão, ouça, você não consegue segurar um crente batizado no Espírito Santo. Não, meu irmão, glorifica mais baixinho. Não tem jeito, meu filho. Então Pedro se levantou. Agora veja, junto com o som, meu irmão, 12 homens batizados no Espírito Santo. E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecido disso e prestem atenção no que eu vou. Meu irmão, você imagina, para um homem que há pouco tempo está negando Jesus, agora ele levanta e prega uma multidão. O batismo do Espírito Santo vai mudar a vida do crente. O crente, ele é um antes de ser batizado no Espírito Santo, e ele se torna outro depois que ele é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo muda o crente, sabe por quê? Porque Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, por ele matava pessoas. Lá em João capítulo 18, versículo 10, quando foram prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro sacou da espada, deu-lhe uma espadada na orelha do cara lá, arrancou a orelha. Agora, depois que Pedro é batizado no Espírito Santo, ele se transforma num ganhador de almas. Capítulo 2, no versículo 41 de Atos, coloque aí, Atos 2, 41. Então Pedro, ele prega a palavra. Então, depois que ele prega uma palavra, cheio do Espírito, cheio do poder, olha o resultado. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o que eu quero mostrar para você? Mudança na vida do crente quando ele é batizado no Espírito Santo. Deixa eu falar mais uma mudança. Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, ele ia para as reuniões de oração para dormir. Jesus chamou ele para uma reunião de oração. E mesmo você imagina você ir para a reunião de oração com Jesus, carne e osso, e você dormir na reunião de oração de Jesus. Pedro fez isso. Olha só o que diz Mateus capítulo 26, o versículo 40.
Mateus 26, versículo 40, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: crentes que não são batizados no Espírito Santo, eles dormem no culto, dormem na reunião de oração, dormem com as coisas, entende? Eu não estou falando somente de um dormir físico, eu estou falando de um dormir espiritual. O que diz respeito às coisas espirituais, estão dormindo para a voz de Deus, estão dormindo para o tempo que nós estamos vivendo, estão dormindo. Agora, meu irmão, aí Jesus fala: você não pode, você não pode orar comigo pelo menos 1 hora. Irmão, quando você é batizado com o Espírito Santo, você está cheio de poder, você está cheio de fogo, você está cheio de unção, você quer orar, você quer buscar mais, você quer ler mais a Bíblia, você quer jejuar mais, porque você está inflamado de poder. Agora, amado, deixa eu dizer, tem alguma coisa errada. Porque a gente vê pessoas dizendo cheia de poder, cheia de unção, cheia de fogo, mas as suas vidas não têm ousadia, não são ganhadores de almas, não gostam de participar das coisas espirituais. Agora Pedro, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele se torna um homem cheio de poder. Pessoa batizada no Espírito Santo, mas é uma pessoa cheia de poder. Agora, amado, o batismo no Espírito Santo, durante muito tempo, houve uma ênfase na igreja, e eu não digo que isso está de todo errado, porque pelo menos era um tempo em que se orava muito, pessoas vinham para as reuniões de oração, buscando, desejando essa experiência, mas o erro estava porque elas eram ensinadas a buscar, e ficaram, como a gente ouve história de pessoas que estão há anos buscando. Mas o batismo no Espírito Santo, ele simplesmente precisa ser recebido pela fé. Eu queria que você abrisse comigo Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Ali nós temos Paulo ministrando o batismo no Espírito Santo sobre um grupo de cristãos. Eu quero destacar ali, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu imagino que Paulo participou da reunião desde o culto deles. Paulo falou assim: rapaz, está faltando alguma coisa nesse culto aqui. Está faltando o charamanaia. Está faltando o fogo aqui, o reteté. Aí Paulo para aqui. Vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Interessante que Paulo, ele perguntou se eles receberam quando creram. Significa que não é para demorar para a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Pode acontecer no mesmo dia em que ela é salva. O que eles responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu irmão, tem muita igreja, muito crente assim, que não conhece o Espírito Santo. A igreja tem que conhecer o Espírito Santo. Os crentes têm que serem batizados com o Espírito Santo. Depois de batizado com o Espírito Santo, você tem que obedecer a palavra e buscar os dons espirituais. A igreja tem que estar cheia de dom espiritual, cheia de poder do Espírito. Versículo 3, Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Se vocês não receberam o batismo do Espírito Santo, que batismo que vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Ou seja, eles só tinham um batismo nas águas. Eles não tinham um batismo no Espírito Santo. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento
dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Versículo 6, recebe, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Vamos ler o versículo 6 juntos, bem forte? E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Diga amém para isso. Então Paulo chegou ali e ele notou que aquela igreja, aquele grupo de irmãos, não eram batizados com o Espírito Santo. Irmão, você chega num lugar, você já nota, fácil, rápido, se eles creem no batismo no Espírito Santo ou não. Eles creem no falar em outras línguas, nos dons espirituais. Agora, em Atos 2:39, está muito claro que essa experiência, receber o batismo no Espírito Santo, olha só o que diz, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O batismo no Espírito Santo é para todos. O batismo no Espírito Santo, ele é acompanhado pela evidência do falar em outras línguas. Mas não fica só no falar em línguas, porque o batismo no Espírito Santo vai te dar poder, vai mudar a sua vida. Você vai ser um crente diferente, você vai ser um crente ousado, você vai ser transformado num ganhador de almas, você vai receber dons espirituais, você vai ser cheio de ousadia, cheio de poder, você vai ter experiência com Deus, irmão. Agora, eu quero encerrar dando uma palavra para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo. Porque, amado, você pode começar bem, mas no meio do caminho você ir perdendo gás. E a gente precisa também fazer a manutenção, não é isso? Agora deixa eu ler para vocês aqui Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, o versículo 10. Olha só a promessa que nós temos aqui. Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Interessante usar a figura do boi. Em Ezequiel, os 4 seres viventes, um com a face de homem, de águia, outro de cordeiro e o outro de boi. Boi fala de força. Boi selvagem é aquele boi que não pode ser domado. Boi selvagem é aquele que não aceita o jugo. Aqui no Brasil a gente usa a canga que coloca no pescoço do boi. Derramas sobre mim o quê? O que ele derrama sobre nós? De novo, o que ele derrama sobre nós? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus sempre tem uma unção fresca para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mesmo você que já foi batizado no Espírito Santo, a Bíblia garante que existem novos enchimentos do Espírito. Nós somos batizados uma vez, mas podemos ser cheios infinitas vezes. Podemos nos manter cheios em todo o tempo. Eu queria que a igreja se colocasse em pé nesse momento, em nome de Jesus. Boi selvagem é aquele que não aceita o jugo. Aqui no Brasil a gente usa a canga que coloca no pescoço do boi. Derramas sobre mim o quê? O que ele derrama sobre nós? De novo, o que ele derrama sobre nós?
Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus sempre tem uma unção fresca para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mesmo você que já foi batizado no Espírito Santo, a Bíblia garante que existem novos enchimentos do Espírito. Nós somos batizados uma vez, mas podemos ser cheios infinitas vezes. Podemos nos manter cheios em todo o tempo. Eu queria que a igreja se colocasse em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a mão.